Então, como nós já comentamos a vez passada, sobre a missão Rama, sua história, como que aconteceu e tudo mais, e a rede Rama, não vamos precisar entrar nisso. Mas a missão Rama, ela tem a ver com a humanidade também. Não é somente um projeto de contato, uma equipe que realiza contatos a campo, com esses seres e tudo mais. Na realidade, existe todo um projeto, toda uma estrutura por trás disso. Ele é um programa de contato, o mesmo que vem sendo desenvolvido na Terra há milhares de anos. Isso aqui é uma mensagem, umas informações de um desses seres. Então, há muito tempo atrás, foi criada uma missão de apoio à Terra por alguns seres, e essa missão foi chamada de missão Rama. Vocês vão entender mais para frente onde que ela encaixa, da onde que ela surgiu e tudo mais. Então, só recapitulando rapidamente, a missão Rama que nós conhecemos aqui, atual, por mais que ela já existia com outros nomes e tudo mais, nesse momento contemporâneo, ela surgiu em 1974 no Peru, através de um contato que algumas pessoas tiveram no deserto, e os seres começaram a instruir essas pessoas para realizar um programa de desenvolvimento, um programa de assessoria para que outras pessoas também viessem trilhar o caminho do autoconhecimento e acabar encontrando-se com esses seres. Tanto que o lema que adotou-se muito na época, até hoje, que relembra, fazia parte de uma das frases que um desses seres falou, né? Ele falou assim: encontrem-se e nos encontrarão. É bastante sucinto e interessante, mas puxa justamente esse caso, né, de que não é somente nós aqui, do jeitão que estamos, ir atrás de uma coisa, não, tem todo um trabalho preliminar que nós fazemos para se ter esse tipo de relação. Então aqui a família do Sisto, do Charlie, né, o Sr. Carlos, a Monte, a irmã deles, a Rosinete. Então esse povo aí começou a ter contatos naquela região junto com outras pessoas e originaram a missão Rama que nós conhecemos. Esses primeiros contatos foram ali em 1974 e foi desenvolvido um programa chamado Guia de Práticas. Através de um guia de práticas, os grupos de pessoas interessadas em participar começavam a se reunir uma vez por semana e começavam a estudar algumas coisas, e conforme o estudo ia evoluindo, iam fazendo certas práticas em campo, chamadas autocontrole, meditação, chendras e vários tipos de iniciação ligadas a esse processo de aproximação desses seres. Isso até hoje é do mesmo jeito. Aqui um filminho curtinho, mas que mostra uma das saídas de campo, lá é bem antigo, né, lá de 1990, chamando a imprensa mundial. Então a missão Rama já chamou a imprensa mundial por 9 vezes. Por 9 vezes foi chamado repórteres de todas as emissoras dos Estados Unidos, de toda a Europa, daqui da América do Sul, e eles participam e têm avistamentos, documentam e divulgam isso. Então não é uma coisa restrita só a grupinhos fechados, isso é muito divulgado. Mas, da mesma forma que o movimento dos professores aqui em Guarapuava, no Paraná, aí, ó, os professores paralisando, maluco aí querendo fechar a universidade, aquelas maluquices todas que nós estamos vendo, na Rede Globo não aparecia nada, gente. Na primeira semana nós não víamos nada. Toda a comunicação nossa era via Facebook. Agora está começando a aparecer alguma coisa, está meio distorcida, mas está aparecendo. Então, gente, informação, mídia, é toda manipulada. Essas informações, esses contatos que os grupos têm, que os repórteres fazem, documentos, aqui na América do Sul, boa parte das emissoras transmitem, outras não transmitem. Então são coisas que nem todos nós temos acesso. La aventura se inicia el sábado por la mañana en Lima. Somos más de 120 personas, con alrededor de 40 periodistas de diversos países.
2 ómnibus nos conducen al sur de la capital, en pos de una experiencia increíble. Al cabo de poco más de una hora comenzamos a internarnos en la quebrada de Santo Domingo de los Olleros. Finalmente llegamos al escenario del encuentro. Se trata de una explanada desértica en medio de la quebrada, un paraje remoto y solitario, donde ahora se centran las crecientes expectativas de los hombres de prensa. Yo pienso que esta noche vamos a tener un gran acontecimiento aquí y lo vamos a disfrutar muchísimo. Creo que sí, creo que va a haber un fenómeno, creo que le van a responder los guías a esto y que todos nosotros nos vamos a beneficiar. Son vocalizaciones de palabras clave, ejercicios de relajación y meditación con miras al contacto con seres extraterrestres. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. La espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo noté bien cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente y que el mensaje es real, un mensaje alternativo y de esperanza para este mundo. José Grey, Noticias 23, esta noche. Venga, por favor, venga. Hable rápido y vamos a Una amiga, 3 periodistas más, mi camarógrafo y yo, vimos este espectáculo. Eran luces intermitentes que formaban una figura ovalada. La distancia era de unas 5 millas, moviéndose lentamente hacia los cerros. Los colores eran verde, rojos, azules y blancos. El fotógrafo Sergio Pentón mantuvo el lente de su cámara abierto con alcance de 14:1. Nos aseguran que lo que vimos fue una nave exploratoria. Sí se pudo ver el objeto completamente lleno de luces y el periodista de Expreso que tomó con el objetivo pudo ver que debajo del objeto, en color rojo, había otras luces y caían como una especie de cenizas. La noche del día 26 fue la clara confirmación para aquellos sobre todo que confiaron en la mención rama de que el contacto era real, de que no estamos solos. ¿Qué fue lo que vimos? Yo creo que fue un platillo volado. Pero yo no puedo decir que la gente vio un platillo volado. ¿Por qué no se lo podemos decir? Porque yo vi una luz intermitente que subía y bajaba y que no es algo que uno ve todos los días. La forma tan desigual como se desplazaba, realmente impresionó porque tuvo que ser otra cosa. Sí, lo que yo vi me convenció que puede haber vida en otros planetas. Por mais que alguns não tenham conseguido ouvir direito, o som não estava muito bom, mas deu para vocês verem que existe uma participação de muita gente nesses processos, que esses trabalhos de contato e de relacionamento com esses seres não é uma coisa individual, reservada, né, como uma sociedade secreta. Na realidade, todo esse trabalho ele é muito aberto, ele é desenvolvido com a humanidade como um todo. Só que essas informações não são ventiladas, elas não aparecem por aí. Tem muita censura, tem muita gente que não quer que essas coisas apareçam, sejam vistas. É uma coisa que abre muito o leque de percepção das pessoas, então é melhor que seja restrito para que continue vivendo do mesmo jeitinho e tal, sem pensar em coisas diferentes. Esses seres, basicamente, nesse contato todo que eles têm com a gente, eles falam muito daquilo ali. Ó. Existe um grande plano de auxílio para nós. Um auxílio em relação à humanidade e em relação ao planeta. Então, de alguma forma, eles estão participando de um processo ligado ao auxílio mesmo, à ajuda. Dentro disso, nós temos aqui as primeiras questões que foram colocadas para esses seres. As primeiras perguntas que foram feitas lá em 74. O Sisto, que é aquele rapaz que falou ali da missão Rama e tal, ele perguntou, né? Em outras palavras, o que querem de nós afinal?
isso cara a cara com o ser. Que desenvolvamos um trabalho em prol de uma mudança cultural que leva o homem a uma redescoberta da vida, beneficiando-se de um intercâmbio futuro com vocês? É isso? É esse tipo de trabalho que vocês querem desenvolver conosco? Para tentar entender o que aqueles seres estavam fazendo com eles, aparecendo, mandando mensagens, contando a história da humanidade e tal, eles não sabiam por quê. Aí o Sisto, encasquetado um dia, indagou cara a cara para o ser, né? E esse ser, chamado Utzal, respondeu para ele: estamos lhe entregando uma missão muito dura e sacrificada, pois Rama é o anagrama de um conceito que significa amar no seu idioma. O homem não ama a si próprio, e muito menos a vida. Que dizer então daqueles que o rodeiam ou do mundo à sua volta? Como pode amar a vida sem entender o que ela verdadeiramente representa? Desejamos que entendam que, para que o homem possa vir algum dia estabelecer um relacionamento cultural íntimo conosco, será necessário que estruture um processo disciplinado de reformulação de valores e critérios de compreensão de si mesmo e da vida como um todo. Pois, se não conseguir isso, dificilmente poderá vir a cumprir de forma integral o propósito real e profundo da sua existência, e muito menos ter acesso a outras civilizações. Terrível, né? Você tem uma resposta dessa ali, cara a cara, e o que eu faço agora, né? Então, imagine você fazendo a pergunta, tendo essa resposta, e daí? E agora? O que eu faço com isso? Terminando, esse ser passou a informação de que a missão Rama é um serviço para a humanidade, mediante o despertar de consciências para a conexão com outras realidades. Esse contato é para todos, porém nem todos estão preparados para estabelecer e manter dita comunicação. Faculdades psíquicas todos têm, mas muito poucos usam consciente e voluntariamente nesse mundo. O contato é um processo de longa aprendizagem, mas que beneficia muito aqueles dispostos a assumir. Então, esse despertar de consciência, gente, ele está em todas as informações, todas as narrativas, quando você pergunta qual é que é, né? O que vocês querem conosco, e o que nós podemos fazer para que isso seja algo benéfico para nós e para a humanidade como um todo. E todos eles são muito claros sobre esse despertar de consciência e nessa busca de reformulação de valores, de reestruturação da nossa vida. É como se tivéssemos que fazer uma revisão da nossa vida e começar a modificar, melhorar, adaptar certas coisas para que entre num padrão mais aceitável. Mas por quê? Por que esses seres, aparentemente de um local distante, estão interessados na gente? Qual a razão? Quando você trata disso em um congresso de ufologia, você vê trabalhos assim, os mais absurdos possíveis. Tem pessoas que têm um medo incrível do fenômeno extraterrestre, da ufologia, dos ETs em si, né? Que começa a achar que a humanidade é um gado. Os caras criam a gente como se fosse gado. Então, nós viramos um banquete de ET. Então, nós que não tem nada a ver. E tem gente que batalha e divulga esse tipo de teoria absurda. Na realidade, dentro dos contatos que se tem por aí, e também do contato do nosso grupo, da Missão Rama, as informações que nós temos é que esses seres, eles têm uma ligação íntima conosco desde a origem da humanidade. Desde o princípio da humanidade, eles já estão ligados no nosso processo de desenvolvimento. Então eles não estão aqui agora, só apareceram de repente, porque explodiu uma bomba atômica, e estão aqui cuidando para não explodir tudo, não. Os caras já estão mentorando o nosso processo de crescimento há muito tempo atrás. Dentro disso entra a história da humanidade da Terra, que eu busquei fazer um resumo do que a gente já sabe, mas focando aspectos físicos e tridimensionais, tá? O que eu vou contar para vocês, mostrando aqui uma história
totalmente física. Eu não vou envolver fenômenos espirituais, lei do karma, essas coisas todas, tá? Porque isso aí vem na parte 2, que é aqui a história da humanidade, parte 1, que nós vamos ver do foco de uma pessoa que está observando as coisas aqui. Depois tem uma outra interpretação que você, entendendo essa, você vai conseguir entender a outra, que é o que está por trás de todo esse processo, que é o aspecto mais sutil da nossa verdadeira história enquanto humanidade. Eles nos informam que há uns 3 bilhões de anos atrás, mais ou menos, seres da constelação de Cisne passaram aqui na Terra e semearam a vida nesse planeta. Era um planeta que estava em grandes transformações, e esses seres vieram e semearam a vida, ou seja, foram os primeiros semeadores de vida aqui no planeta Terra. Que, por sinal, é o título desse livro, né, que a gente sempre recomenda. O pessoal que vai começar a estudar o trabalho que a gente faz é os Semeadores de Vida. Esses seres usaram, no padrão do planeta Terra, elementos genéticos, que a gente chama de esporos, da nebulosa de Órion. Então, lá daquelas 3 estrelinhas, lá das 3 Marias, daquela região toda lá, é que veio as sementes, vamos dizer assim, traduzindo um linguajar mais simples, né, da geração da vida no mundo na planeta Terra. A partir do momento que esse tipo de ser especializado na semeadura de mundos vem, eles começam a trabalhar na recomposição de todo aquele local. Locais que têm terra ou que têm superfícies que não são secas, locais que têm água, são lançados estruturas genéticas com um padrão que possa se reproduzir e começar a formar as primeiras células vivas. E assim o processo evolutivo vai acontecendo nos planetas. E todos os planetas é assim. Todos são semeados. Eles são moldados a um certo padrão. O nosso padrão, esse tipo de criatura que foi se formando na nossa história, são um padrão de estruturas vindas de Órion. Então, essa é a principal razão pela qual, no início da formação do planeta Terra, muitos dos seres que se desenvolveram foram répteis. Os répteis foram os seres que mais se adaptaram, porque na nebulosa de Órion, em uma certa região lá, todas as formas de vida ali são muito vinculadas aos répteis. Então aí começa a formação das estruturas, a evolução é muito similar ao que nós conhecemos, tem todas aquelas transformações, isso aí aconteceu há 360 milhões de anos. E aí as formas vão se desenvolvendo, começam a evoluir, formar seus ovos e tal. Essas primeiras criaturas que se multiplicam aí há uns 300 milhões de anos, até que vai formar os dinossauros aí em torno de 250 milhões de anos atrás, que eram as criaturas que praticamente governavam o planeta inteiro nessa época aí. Se o planeta tivesse como sustentar a vida, esse tipo de vida, com certeza hoje nós seríamos todos descendentes de répteis. Né? Se os dinossauros conseguissem persistir, sobreviver no planeta e tal, nós seríamos muito parecidos com esses caras aí. Mas na realidade, quando chegou esse período aí, cerca de 250 milhões de anos, aconteceu um fenômeno muito intenso que transformou toda a superfície do planeta. Cerca de 240, 250 milhões de anos atrás, esses seres não conseguiram mais ficar por aqui. Nós já vamos entender por quê. Até aí está simples, né? Está parecido com o que a gente viu nos livros nossos de história. A gente estudou isso aí na escola. Os carinhas vão ficando poderosos, vão começando a sobreviver, a dominar todo o ecossistema. Até um certo momento que acontece uma coisa meio estranha ali que vocês viram passando no céu.
Pois bem, nessa época aí, esse era o cenário do planeta Terra. Vida vegetal, animal, com muita característica dessas regiões da constelação de Órion. Legal, né? Bem nesse período, exatamente no período dos dinossauros, 250 milhões de anos atrás, alguns seres de Apo, que é um nome que foi dado por um local próximo ao Alfa Centauro. Alguns seres vieram lá, muito perto aqui da estrela de Capela e tal. Alguns seres viajando, eram exploradores. Imagina, 250 milhões de anos atrás, é muito tempo. O universo, praticamente, o sistema solar, toda essa região eram locais ainda quase desconhecidos. Tinha muito poucos seres tinham acesso. Mesmo as tecnologias de viagem ainda não eram tão avançadas. E esses seres vieram para essa região do nosso sistema solar. E eles acabaram se instalando num planeta chamado Phaeton, ou em algumas linhas chamam de Darmon, outras linhas chamam de Maldek. Era um planeta que orbitava entre Marte e Júpiter. E eles formaram aqui algumas colônias, outras aqui e outras na Terra. E esses seres de Apo acabaram se instalando e tal, e esse foi o planeta que eles mais gostaram, Darmon. Foi realmente um local bastante interessante para esses seres de Apo se desenvolverem. Só que, por um acidente, naquele mesmo período, a Terra e todos os planetas do sistema solar estavam ainda em formação, existiam muitos acidentes naturais, segundo eles, muitas transformações intensas. Um planetoide, um asteroide muito grande, se chocou com Darmon e acabou por fragmentar esse planeta, destruir esse planeta. E essa destruição de Darmon, aniquilando praticamente toda a vida que existia lá, antes disso acontecer, alguns desses seres conseguiram prever isso e conseguiram migrar para Marte, principalmente para a Terra. E aqui Darmon acabou se transformando no cinturão de asteroides. Nós temos um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, bastante conhecido, e que hoje já foi provado pelas nossas pesquisas espaciais que fragmentos do cinturão de asteroides é repleto de fósseis de seres vivos muito similares aos da Terra, principalmente vegetais, algas, muito similares à Terra, estão nas rochas do cinturão de asteroides, demonstrando que o cinturão é feito por um planeta que já sustentou a vida no sistema solar e que foi desintegrado por algum motivo que a nossa ciência não explica. Esses seres dizem que foi um choque com um outro planeta. Nessa migração, esses seres de Apo vieram e se instalaram aqui na Terra, formando uma época que nós chamamos de Hiperbórea. Uma época bastante próspera. Eram seres com uma tecnologia relativamente avançada para a época e instalaram colônias que foram depois chamadas aí na mitologia como Asgard, né? A terra lá dos deuses mitológicos e tal. Então, esses seres de Apo acabaram criando essas colônias. Só que quando eles chegaram aqui na Terra, já existia um monte de gente por aqui. Já existiam outras colônias de outros seres habitando aqui, explorando os recursos naturais desse mundo.